quer dizer, os municípios fizeram antes do que o Estado ainda. E outros. Os municípios, olha que eu estou vendo, os municípios fizeram seus planos de educação antes dos planos do Estado. Isso. Quer dizer, igual o plano diretor. E outra, veio um plano onde dizem que tinha os especialistas, já se o plano tinha um ano só, que tinha conhecimento. Se você pegar, quando chegou para nós, que era para o prefeito fazer o plano, nós questionamos e fomos alterando coisas. Porque se você pegasse na internet, fosse pegar dos municípios da região, todos aqui, os modelos de discussão, era um plano só. Era uma pessoa que estava assessorando tudo. Estava fazendo tudo no meu plano. Tudo no mesmo plano. Eu não aproveito esses momentos. Nossa. Vamos. Então vamos lá. Lara, para chegar onde você chegou, onde você quer chegar. Eu voltei um pouquinho, que aquela onde eu estava aqui, vai responder um pouquinho alguma coisa assim. Se no momento que eu não tenho uma decisão legítima, que ela não foi, não partiu de um debate realmente amplo, que eu não consegui um debate transparente e que eu não divulguei bem o que estava sendo discutido. Se eu tive uma questão acertada, uma decisão acertada, no momento em que eu também não utilizei dos recursos técnicos e políticos disponíveis, eu não utilizei dos recursos que eu tinha e nem das possibilidades de discussões, identificação de valores, questão de construção de identidade. E se eu não tenho aqui uma parcela representativa da cidade participando dos debates, o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui. Se não existem essas condições para a credibilidade, a tendência é que técnicos e políticos responsáveis por obras públicas tendem a forçar que seus próprios valores objetivos prevaleçam sobre quais as ações que devem ser implementadas. Aqui está o jogo. Porque às vezes não interessa que as coisas sejam discutidas transparentemente. Eu quero encenar que eu estou discutindo. Inclusive, quando eu vou para a discussão, eu vou com uma argumentação técnica tão bonita, ou tão técnica, né, que a população não entende. E, aliás, vai me dar credibilidade. E aí, o técnico vai assumir a sua condição. É o que eu penso que está certo. Eu estou me legitimando para isso. Olha, eu não tive um processo transparente. Eu não tive um processo... As minhas decisões são questionadas. O que vai acontecer? O técnico, no momento de implementar as propostas, vai usar da sua força. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Às vezes isso é proposital, gente. Isso é proposital. E a gente tem que saber jogar o jogo. Ou a gente se acomoda, ou vai para o jogo. Eu falava antes, a gente tem vocação para Marte? Eu não tenho. Não dá para ir sozinho, mas dá para começar a conversar. Dá para começar? Não sei se a gente vai ser na nossa geração que a gente vai pensar algumas coisas, mas eu acho que sempre é possível. Eu acho que sempre é possível. Eu desconfio de super técnicos. Eu desconfio de superstars. Desconfio. Certo? Os nossos planos, para serem utilizados como referência, têm que ser construídos com credibilidade, para fechar essa questão da metodologia do plano. E para ter credibilidade, e se ele tiver credibilidade, ele vai ser usado como referência. A lógica é essa. De que vocês que estão na prefeitura, que vocês que estão nos organismos de administração, que vocês entendam a cidade que vocês têm, que vocês entendam o objetivo para o qual nós estamos. Porque fazer plano, para fazer plano, gente, vamos continuar trabalhando, que é melhor. Não vamos enganar ninguém. Existe um plano, vamos lá. Certo? Ou a gente pensa realmente que pode modificar alguma coisa e tem necessidade de modificar alguma coisa. A partir daqui, a partir desse momento, nós vamos começar a discutir, são 3 horas, nós vamos começar a passar a discussão do plano diretor participativo, da maneira como o Estatuto da cidade, da maneira como a Constituição e de uma maneira como é orientado que os planos aconteçam. Tem muito disso, a gente passa um pouquinho em cima de legislação, mas eu vou me usar para isso
de uma cartilinha, eu imagino que todos vocês conhecem, ou se vocês não conhecem, que é o Plano Diretor Participativo, que é um guia fornecido pelo Ministério das Cidades. Todos conhecem? Quem conhece? Não são todos que conhecem. E através de alguns comentários que eles têm, eu queria até que vocês me ajudassem a participar. Esse é um guia bastante prático, ele é um guia bem orientativo, e eu selecionei algumas questões, alguns temas, ele oferece alguns temas para serem discutidos, e eu gostaria, na medida do possível, que houvesse uma troca de experiências na questão de quem tiver. Antes de entrar exatamente no plano diretor, vamos passar rapidinho sobre o planejamento urbano no Brasil. É uma historiazinha bem rapidinha, né? O Brasil, em termos de planejamento urbano recente, eu estou aqui com um negócio, não, vocês estão passando, tranquilo, né? Nós começamos com alguns planos de embelezamento lá em 1875, em 1930, né? São planos que eram geralmente pontuais e eram planos realizados principalmente para as áreas centrais das cidades, né? Eles basicamente eram pensados em termos de alargamento de vias e de abertura de novas avenidas. Tem muitos planos acontecendo hoje no Brasil que caminham nesse sentido, né? Eles não tinham uma preocupação de uma cidade de uma maneira global, eles tinham uma orientação mais específica. Se bem que depois, um dos grandes pontos que eles buscavam era a indicação de população de baixa renda no centro, implementação de infraestrutura, especialmente de saneamento e ajardinamento de parques e praças, né? E de reforma e urbanização de algumas áreas portuárias. Se destaca aqui nesse contexto o Saturnino de Brito, que é conhecido como um grande urbanista sanitarista, né? Com os planos de Vitória e Santos, e o plano de Pereira Passos para o Rio de Janeiro, que segue muito na linha de Haussmann em Paris, com menores intervenções, mas abrindo grandes avenidas. Tá? Aí o que a gente tem aqui a questão dos planos de conjunto. A partir desse momento, os planos começam a incluir a cidade não só para embelezamento, pensando no aspecto estético da cidade, não só sanitário, mas também nas vias de circulação. O advento do automóvel, a questão do transporte, a questão a gente passa a esse processo. E um dos grandes nomes aí dessa época, dos grandes planos, é o plano de avenidas de Prestes Maia, em 1930, em São Paulo, né? E apesar do nome plano de avenidas, ele tratava sobre vários aspectos do sistema urbano, transporte, legislação urbanística, legislação urbana e habitação. Mas ainda muito sobre o contexto físico-territorial e ainda muito em cima da formação das avenidas, hoje algumas áreas centrais, né? O Plano Agache no Rio de Janeiro já começa a ter uma conformação diferente. Ele já começa a ter espaço para estudo de outros aspectos dentro do plano diretor, né? E ainda não são conhecidos como planos diretores, né? Ele ainda tem a transição do embelezamento para os superplanos que vão acontecer a partir das décadas de 60 e 70. Aqui, no Plano Agache, é interessante destacar o caráter eminentemente científico, técnico, e tinha um diagnóstico extremamente extenso no estudo do Rio de Janeiro, a formação de um mapeamento realmente bastante interessante. E ele tem, então, um estudo, e já começa um primeiro estudo antropogeográfico do Rio de Janeiro, os problemas sanitários. Depois que ele estuda, olha, uma lógica diferente. Depois que ele estuda os problemas, as questões do Rio de Janeiro, ele passa a discutir, então, a essência do plano. Qual é o modelo ideal da cidade para ser alcançado? Ele primeiro analisou os problemas que ele queria, que a cidade encontrava. Depois ele começa a discutir, então, na segunda etapa dele, que cidade que ele vai colocar. Pelo menos em termos de estruturação e de apresentação. Eu acredito que, muito provavelmente, no início da discussão do plano, essa essência de cidade já estava desenhada pelos franceses. E aí depois, a terceira parte, especificamente, no aspecto de saneamento. Aí, a partir de 1965 a 1971, surgem os planos de desenvolvimento integrado, né? Que aí sim, eles são marcados pela incorporação de outros aspectos à questão do planejamento da cidade. Aspectos econômicos e sociais,
além dos aspectos físico-territoriais. Os aspectos físico-territoriais, especificamente aquela questão das leis de zoneamento, que já aconteciam um pouco antes também no Brasil. O zoneamento já era aplicado em algumas cidades, ainda que de uma maneira rudimentar, ainda que de uma maneira... Né? E a gente passa depois, depois de 1971, tem um exemplo aqui de São Paulo, o Plano de Desenvolvimento Integrado de São Paulo, com pouca aplicabilidade sem mapa. Aí entra uma série de planos estratégicos, acho que vocês devem ter participado de alguns deles, acontece alguns deles em municípios, onde a gente passa por uma análise de diagnóstico, levantamento de potencialidades, de fraquezas, e depois, isso de uma forma bastante simples na linguagem de hoje, e depois chegando a elencar algumas estratégias para ações futuras. Nós tivemos, Regina, lá, na época que eu estava na prefeitura, isso foi em 1988, se eu não me engano, pouquinho tempo que eu fiquei por lá, né? Estava um período antes da contratação de um plano diretor para Toledo, teve uma equipe do Rio Grande do Sul, nós organizamos através da Fundec lá, junto com a Secretaria de Planejamento, que passou por uma discussão, teve um processo ali de 2, 3 semanas, um tempo um pouco maior lá, e veio um exercício de discussão, de levantamento de potencialidades, discussão, e esse tipo de atividade que acontecia pode levar a essa que a gente comentava um pouco antes. Se discutia muito durante um determinado tempo e poucas ações acabavam acontecendo, então levou um certo desgaste, né? Depois, com a democratização da política urbana, passaram-se essas discussões a serem acontecer de uma maneira mais intensa. Mas tem também a curiosidade dos planos do CERFAL, que é o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, né, da época dos militares, e os planos anteriores à Constituição de 88. Esses planos, sim, esses planos eles tinham uma leitura estritamente técnica. Tá? Esses planos, muitas vezes, não eram nem feitos na cidade, um pouco se vinham para as cidades que estavam. Eles pertenciam realmente à elaboração basicamente por consultores técnicos, não pertencentes aos quadros das prefeituras, tá? Consultores, e havia pouco diálogo desses consultores com os técnicos do município, pouquíssimo. Tá? E muitas vezes, a gente enfrentou bastante isso lá em Toledo também, uma época, né? O pessoal que vinha de fora sempre estava olhando um pouquinho de cima do pessoal que estava lá. Como eu passei por essa experiência, não sei se vocês passam também a experiência nos municípios de vocês, às vezes as consultorias de fora chegam com uma certa arrogância, né? Como se fossem detentores, né? E por mais que eles tenham conhecimento, aí eu vou dar uma, olha só, conselho não se dá e nem, né? Mas esses caras realmente eles sabem alguma coisa. Se eles chegaram onde eles estão, alguma coisa eles sabem. Fora alguns que estão ali, né? A gente tem que tentar quebrar esse gelo. A gente tem que chamar esses caras por limpo. Tá? E a gente sofre também, já realizou, às vezes realizei obras de urbanização em outros municípios. E o que acontece? Às vezes também o pessoal trava, não tem nenhum tipo de gente precisa de uma informação, não acontece. Eu acho que por essa tradição que aconteceu há algum tempo, então eu acho que a obrigatoriedade nossa, às vezes, trazer os caras comigo e falar, gente, nós temos que trabalhar junto, vocês conhecem muito disso, nós conhecemos muito daqui e vamos partir para colocar. Esse tipo de situação ela tem que ser combatida. E não havia nenhum diálogo com a população. Os planos eram estritamente técnicos. São os populares planos de gaveta. Aqui também, os planos aconteciam obrigatoriamente, no sentido de que as prefeituras, eles tinham que acontecer para que as prefeituras pudessem acorrer a investimentos de outros organismos federais. Tá? Então, em 1988, com a Constituição, quando é promulgada a Constituição brasileira, existe uma promulgação da Constituição e 2 artigos eles estabelecem então uma política urbana, onde se coloca como objetivo a função social da cidade e da propriedade urbana. E depois de muito tempo, de uma discussão da reforma urbana, feito lá em 2001, né, de 88 a 2001, mesmo tempo que levou em termos de discussão, né, a questão do Estatuto da Cidade, que estabeleceu naquela época
né, de 2001, um prazo de 5 anos para a elaboração dos planos diretores. E eu respondo aí, Fábio, aquela pergunta que você perguntava antes, depois eu vou dizer aqui no próximo, e não. Né? Os municípios com mais de 20 mil habitantes, em regiões de aglomerações urbanas, em situações de caráter de preservação ambiental. Esses foram os municípios obrigados no Brasil a ter os planos diretores. No Paraná, a lei que foi feita por Requião em julho, estabeleceu que todos os municípios deveriam. Um pouco antes ainda, o Estatuto da Cidade, em 2001, e aí em 2003 é criado o Ministério das Cidades, que é estruturado em 3 eixos de políticas urbanas. Isso provavelmente vocês têm conhecimento bem maior que o meu, vocês têm contato provavelmente diariamente com esse pessoal, né? Mas dos eixos discutidos, o eixo da moradia, a gente tem a Secretaria da Habitação, o eixo do transporte, que a gente tem a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, o eixo do saneamento, e mais agora, há pouco tempo, foi incorporado mais um eixo de planejamento territorial, onde aparece então a Secretaria de Programas Urbanos e Regularização Fundiária, que aí começam a aparecer questões de apoio à regulação de áreas invadidas e outras questões nesse sentido. É importante citar quais são as leis criadas e são marcos regulatórios para as políticas setoriais e que vão indicar, então, por exemplo, aqui, a Lei Federal de 11.124, ela cria os planos municipais de habitação e os conselhos municipais de habitação. E cria uma condição também, que essa condição de existência dos planos municipais é condição para os municípios se habilitarem a receber recursos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. É isso, né? A Lei Federal de 2007 estabelece o papel dos municípios na prestação e gestão de serviços de saneamento básico. Ela prevê, então, que o município tem que ter o seu plano municipal de saneamento básico. Em 2009 é criada a lei do programa Minha Casa Minha Vida, de regulação fundiária dos assentamentos em áreas urbanas. Tá? Existe uma legislação para isso. E ela, em 2011, foi modificada. Minha Casa Minha Vida 2. Depois existe também o Plano Nacional de Habitação, que estruturou o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social. E agora, mais recentemente, estabeleceu-se a Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixando clara a prioridade para veículos não motorizados, a calçadas, ciclovias e faixas, ao transporte público e a integração do automóvel ao sistema de mobilidade sustentável. Vai um pouco em função daquilo que a gente falava do GEL, e parece que agora os municípios são obrigados a até podem integrar esses planos. Existe uma obrigatoriedade agora, né? 2021, são várias etapas. Depende do número de habitantes. Depende do número de habitantes. 2018, até 2021, mas conforme o número de habitantes. Já começa a haver uma corrida em função da formação desses planos. E começa a haver uma preocupação com aquilo que você falou antes, Paulo. Tinha os planos que são replicados, né, de cidade a cidade. É importante se discutir bastante essa questão da mobilidade urbana, gente, até porque a questão da mobilidade ela passa muito mais que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, muito mais que simplesmente resolver problemas de transporte público e de situações de vias, hierarquias de vias. Tá? E a gente passa agora, então, discutir 20 minutinhos ainda. Vamos entrar aqui, porque esse material é extenso, eu não sei se a gente vai chegar no final, a gente vai colocando, e eu gostaria muito da contribuição de vocês nesse sentido. Esse guia para a elaboração dos municípios, eu acho que muito mais que 3 ou 4 pessoas já teve isso na mão, tá? Mas eu utilizo ele como apoio para a condição das conversas agora, porque ele é quase que um termo de referência de princípios de diretrizes para a gente formalizar os planos diretores. Tá? Dentro desses princípios de diretrizes, recapitulando então, que o capítulo 2 da Política Urbana da Constituição estabeleceu os artigos, criou nos artigos 182 e 183, estabeleceu os instrumentos para a garantia de que cada município do direito à cidade, do cumprimento da função social e da propriedade. Né? O Estatuto do Brasil, da Cidade, então, 10.257, de julho de 2001, né? Ele cria os instrumentos de planejamento e de gestão urbana territorial.
E aí ele define o que é plano diretor. Da maneira como ele está colocado aí, o plano diretor é um instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e ordenação da expansão urbana. E ele tem que garantir que diferentes segmentos da sociedade participem das suas atividades de planejamento e de gestão de políticas urbanas e territoriais. E isso aqui ele coloca como uma coisa quase que de necessidade de todos os municípios, tá? Que é aquela questão de atualização e compatibilização de cadastros, formação de cadastros, integrar as políticas setoriais, os orçamentos e plano eleitoral com o plano de governo e as diretrizes do plano diretor. Não pode acontecer aqui, foi falado. As leis de diretrizes, elas têm que seguir as orientações do plano diretor, porque elas também têm que ser aprovadas depois da Câmara. Vocês vão discutir bastante isso nos próximos módulos, mas eles não podem estar desconectados, né? E dentro do conteúdo do plano diretor, agora sim, ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, para integrantes de regiões metropolitanas, para áreas de especial interesse turístico e áreas situadas em áreas de influência e empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental da região do país. O que se pretende dentro do conceito de cidade é que a cidade ofereça condições de infraestrutura, de saneamento, para uma condição de moradia de qualidade a todos. Ele vai ter instrumentos que combatem a questão da especulação imobiliária. A especulação imobiliária o que é? É eu ficar reservando os terrenos que eu tenho, os lotes que eu tenho, imaginando que eles possam ter uma valorização maior depois, e com isso eu crio uma condição de vazios urbanos, de segregação, de isolamento, de distanciamento. Então, toda a política imaginada dentro do Estatuto da Cidade, dentro da reforma urbana pensada para a Constituição de 88, ele começa a colocar esse caráter mais social, mais cumpridor, que a sociedade, que a cidade realmente ela seja um ambiente democrático e aberto a todos. E aí ele passa então a imaginar que o plano diretor, ele necessariamente não pode ser um plano pensado só na questão de uso do solo, na questão do zoneamento, né? E ele tem que pensar de uma maneira mais abrangente, induzindo desenvolvimento sustentável. E aí vão entrar as discussões de educação, os aspectos econômicos, os aspectos de saúde, entrar a ser discutido no plano diretor. Eu estava procurando aqui, não sei se vocês conhecem o Flávio Vilaça. Alguém já ouviu falar dele? Ele é um conhecedor de arquiteto da Fundação Getúlio Vargas. Ele é bastante crítico. Ao que está se fazendo hoje em termos de plano diretor, em termos de discussão de plano diretor no nosso município, ou no Brasil. Ele acha que os planos diretores eles assumem uma condição tal de desejo, de ideal, de abrangência, que transcende muito as possibilidades de o próprio município atenderem a questões sociais, por exemplo, resolver as questões de desenvolvimento econômico, as questões de educação, da maneira como são imputados ou são imaginados por município. Ele até lhe coloca assim, olha o que seria para ele uma definição de plano diretor a partir daquilo que se imagina hoje, em termos de que se deseja hoje ou que se prega hoje na realização. Ele coloca assim, ó, ele tentaria definir o plano diretor da maneira como é pensado hoje dessa forma assim, ó. Deixa eu puxar o fôlego aqui. É um plano que, a partir de um diagnóstico científico de realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e da sua região, apresentaria um conjunto de propostas
para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e elementos fundamentais da estrutura urbana da cidade, propostas definidas para curto, médio e longo prazo aprovados por lei municipal. O que ele está querendo colocar aqui de uma maneira um pouco, sabe, assim, mais de uma determinada maneira, é que, de repente, a nossa intenção, a intenção de se elaborar planos diretores com atribuições que vão muito longe do alcance das possibilidades do município, são muito grandes. E aí ele coloca que essa não aplicabilidade dos planos diretores está muito nisso, de ele querer resolver questões que não são próprias dos municípios e que geram, por suas vezes, discursos e debates desgastantes e que não vão chegar ao resultado concreto e vão ter ações efetivas acontecendo. Isso é um posicionamento do Vilaça e que ele tem encontrado ressonância, tem encontrado muita gente que concorda com ele, mas também críticos no sentido de que a cidade tem que ser discutida assim e que o município, na verdade, quando ele não pode fazer, a gente vai discutir bastante isso quando a gente falar um pouquinho de municípios pequenos, ele tem que procurar se aproximar da melhor forma possível das esferas de governo estadual e federal. E aí é preocupante. É preocupante de forma que ele pode chegar, a não ser através de... Você trabalha com projetos, você sabe o que eu estou dizendo. Fala aí. Nós tivemos aqui no passado, não me lembro, o Gilberto estava junto, uma reunião com uma técnica do Paraná Cidade, a respeito de uma lei estadual, falando sobre o plano diretor e o que precisava conter no plano diretor. E falava de valores, de projeção para 10, 15 anos. A coisa ficou tão esmiuçada que nós, se comprasse cada uma bola de cristal, não ia dar para que funcionasse, né? Não ia ser possível. Uma projeção a um nível de detalhamento que os municípios têm dificuldade de fazer daqui para um ano, quanto mais para 10, 15, 20 anos com alcance no plano diretor. Eu penso que se nesse nível de exigência, não adianta colocar só no papel se não vai ser aplicado. Não vamos conseguir aplicar isso. Eu acho que não é nem só o nível de exigência do detalhamento, mas o nível de exigência das questões a serem colocadas. Por exemplo, discussão de alguns programas educacionais, de saúde, que às vezes estão muito fora do alcance das possibilidades do município. O próprio desenvolvimento econômico, de garantir o desenvolvimento através de... Eu acho que, sobre um determinado aspecto, o Vilaça não está errado. Mas o que eu acho que não dá para ser também assim tão reducionista no ponto assim, vamos discutir de uma maneira mais prática. Eu acho que o município pode se preparar para se ajustar a algumas questões, para discutir realmente esses aspectos sociais e econômicos, mas ele tem que ter uma clareza muito grande das suas possibilidades. E não dá para querer inventar a roda, não dá para querer também ficar enfeitando o pavão. Eu acho que a coisa tem que ser bastante prática. Eu acho que dentro dos planos diretores, nas discussões que nós vamos ter com a população, o que a gente tem que ter um princípio, que aí eu acho que é o que vai nortear de uma maneira bastante segura o desenvolvimento do plano. A gente tem que procurar a simplicidade. Procurar ser prático, ser simples na linguagem, ser simples na visualização. Não dá para querer transformar as nossas cidades em parques temáticos, imaginar que nós vamos começar a discutir o plano diretor hoje e vender para a população que daqui a 5 anos nós estamos aí com a cidade super conhecida turisticamente, que nós estamos conseguindo implantar aqui parques tecnológicos. Eu acho que nós temos que, a coisa tem que ser um pouco mais realista, vocês lembram que a gente falava de debate honesto anteriormente, Então, a grande preocupação nessa formação dos planos diretores é que nessa participação com a comunidade, a gente tem que cuidar também para questões de manipulações e para a questão de não vender falsas expectativas.
e também entender as capacidades, as possibilidades dos municípios, né? E aí conduzir a discussão para determinadas áreas. E aí ele trata que o plano diretor deve ser elaborado e implementado com a participação efetiva de todos os cidadãos. E aqui uma coisa, gente, isso aqui vocês têm que nas suas condições de plano de diretores, fazer com que o legislativo participe. É difícil? É difícil? O grande problema, como o processo de condução é do Poder Executivo. Nós temos que trazer a sociedade civil para o debate. Mas não dá para levar o plano pronto para ser discutido na Câmara de Vereadores. A gente tem que, de uma certa forma, construir uma possibilidade de trazer os vereadores para o debate. Porque senão nós vamos, e aí também corre aquele risco de toda uma discussão anterior, prévia, fundamentada, argumentada, chegar numa Câmara de Vereadores onde existem pressões pontuais em cima dos nossos novos edis, né? E são pressões dos mais diversos tipos, e aí o plano passa a ser descaracterizado, não compreendido, as ações deixam de ser integradas, e aí o plano acontecendo isso é o plano que vai para a gaveta. Aí o plano perde o quê? Legitimidade, perde credibilidade, termina essa gestão, ganha a oposição, ganha outro vereador, pronto. Esse plano não me interessa, então vai ser usado só algumas ações específicas, aquelas obrigatórias para conseguir. Então, assim, ou a gente acredita em plano diretor, ou a gente não acredita em plano diretor. Eu acredito em plano diretor se ele for construído de forma simples. Não acredito de outra forma. Basicamente, para mim, se o plano atender que a infraestrutura básica, onde tem a infraestrutura básica, a gente consiga adensar e consiga oferecer maior qualidade de vida em termos de funcionamento de infraestrutura para a população, e chegar nesse ponto, no momento de conseguir adensar um pouco mais e evitar alguns esclaramentos, a gente já está realizando coisas extremamente importantes. Vamos deixar agora para o segundo momento, então, dentro daquela conversa com a Lara, por exemplo, a questão das leituras técnicas comunitárias. Qual que é a proposta? Estou apresentando para vocês uma proposta de formulação de plano de diretores, seguindo aquele guia, aquele termo de referência fornecido pelo Estatuto das Cidades. A gente passa rapidamente aqui pelas 4 etapas do plano diretor. A composição do plano diretor. Quais as etapas que vai ser? Isso, é claro, isso é um modelo, é uma sistematização que é colocada nos termos de referência também do Paraná Cidade, com algumas questões diferenciais. Hoje, por exemplo, as revisões elas acabam tendo uma característica um pouco parecida, mas acontece mais em função de questionamentos que são colocados. Os termos de referência são um pouco diferentes, mas ele passa por uma revisão das análises temáticas, né? E então agora, e depois, se a gente correr um pouquinho, eu passo ainda aqui rapidamente sobre algumas questões, pelo menos eu pontuo para vocês questões, temas que são levantados, que eu acho que são pertinentes, que vocês depois podem pesquisar, podem conversar entre vocês, que são bastante interessantes no nível de conhecimento, pelo menos para saber onde buscar determinadas questões. A primeira etapa da elaboração do plano diretor, ela passa, conforme a orientação do Ministério das Cidades, por uma análise temática. Essa análise temática, ela recorre a ela sugere 2 leituras. Uma leitura técnica e uma leitura comunitária. Sendo que ela indica também, não sei se vai estar colocado aí, uma sobreposição ao final das 2 leituras, por uma compreensão de como a cidade está sendo vista sob vários pontos de vista, sobre aquele que vive, aquele que administra, né? Então, nessa primeira etapa de leituras técnicas, a gente tem a leitura técnica de leituras, a gente tem a leitura técnica que ajuda a entender a cidade
em cima de dados comparativos, em cima de análises setoriais, socioeconômicas, culturais e de infraestrutura. Por que não avançamos? O que nós vamos procurar verificar nessa análise, os técnicos vão procurar identificar nessas análises? Aqueles problemas que são, aquelas situações que são bastante latentes, que aparecem de uma maneira bastante grave, e vão procurar descobrir também quais são as tendências do desenvolvimento dos nossos municípios. E essa leitura técnica, ela vai ocorrendo sobre vários aspectos, né? A gente vai mapear e depois eu passo rapidinho os tipos de mapas que são colocados, né? Mas elas também, reforçando aquilo falado anteriormente, elas têm que ser enriquecidas com as leituras comunitárias, entendendo que essas leituras comunitárias, elas devem agregar não só os movimentos sociais, movimentos populares, também como motivar a participação de empresários, da comunidade científica, enfim, de todos os setores. É imperativo que isso aconteça, né? Até porque as pessoas que vivem na cidade, elas vão conseguir passar, transmitir, e consegue-se, a partir de uma leitura da comunidade, uma formação, uma construção ou uma identificação, isso vai ficar redundante, da identidade da cidade. Aliás, se existe uma coisa que a gente deve perseguir enquanto administradores, enquanto planejadores, é entender qual o espírito que paira sobre a cidade. O que identifica aquela cidade? O que dentro daquela cidade une os munícipes e vincula ou estabelece uma relação de vínculo da cidade com os seus cidadãos de uma forma coletiva. Isso pode parecer bastante subjetivo, mas uma das críticas às cidades advindas da Revolução Industrial, e em função de todos aqueles esquemas que eu falei com vocês, de padronização, aquela perda da questão da individualidade, é justamente isso, a perda da identidade das cidades. As cidades passaram a ser cidades frias, insensatas, enfim. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos. E no momento em que a gente consegue planejar as cidades, ou identificar nas cidades aquele espírito que as move, o que vincula o cidadão, o que reforça a imagem da cidade dentro da gente, a gente consegue estabelecer vínculos e discussão. Enfim, quando as pessoas passam a amar um pouco mais a cidade, elas passam a cuidar um pouco mais da cidade. A gente cuida daquilo que a gente ama. É um pouco subjetivo, pode parecer um pouco papo de arquiteto. Eu não estou usando termos muito técnicos. Tem um livrinho de um cidadão chamado Kevin Lynch, que fala sobre a questão da imagem da cidade, a busca da identidade. Um outro cara chamado Aldo Rossi, também, que é falecido italiano, que fala bastante sobre a questão da concepção da cidade, do espaço da cidade, mas isso é uma questão bastante interessante. A gente entender aquilo que move a cidade, aquilo que dá vínculo aos cidadãos, aquilo que, né, isso é bastante importante. Os mapas que são fornecidos, e vai ter um rol de mapas e condicionantes que vão ser estudados, vão ter mapas com fatores condicionantes físico-ambientais, nós vamos ter mapas nós vamos mapear a questão das áreas de risco da ocupação urbana, nós vamos mapear as áreas de preservação cultural, a estrutura fundiária, se existem áreas invadidas, se existem loteamentos irregulares, e tem uma grande coisa que eu não falei para vocês ainda, não me lembro de ter falado, uma grande transformação também na visão daquilo que acontece com a reforma urbana, a política urbana da Constituição de 88, da formação do Estatuto da Cidade, é que a gente passa agora